Olá! Iniciamos hoje mais uma análise focada no material, bem instigante que recebemos. A gente vai olhar as ideias de um texto, mais especificamente o capítulo 12, que traz uma visão assim fascinante sobre bem-estar, sobre rejuvenescimento. E a ideia central que a gente vai investigar aqui é essa: tratar isso não como, eventos isolados ou metas de curto prazo, sabe? Mas sim como um verdadeiro projeto de si mesmo, algo contínuo, profundo, bem integrado. Então, a nossa missão aqui é meio que desvendar os conceitos-chave desse capítulo. Como que ele sugere que a gente pode tecer juntos corpo, mente e espírito. Tudo isso através das nossas escolhas do dia a dia, para cultivar uma vitalidade que dure, né? Parece que o capítulo argumenta que não é fórmula mágica, não. É um processo consciente. Ok, vamos desmembrar isso. Exatamente. E, olha, essa abordagem integrada é crucial. A gente vive numa cultura que muitas vezes separa tudo, né? Em caixinhas. Ou a gente fala de dieta, ou fala de exercício, ou de saúde mental, como se fossem coisas separadas. O diferencial desse capítulo, pelo que ele mostra, é justamente costurar tudo isso. E o fio condutor, como você falou, são as tais escolhas conscientes. O texto parece sugerir que a virada de chave não está só no que fazer, mas na consciência, na intenção por trás de cada passo para o bem-estar. É menos seguir regra e mais, autoconhecimento aplicado na prática. Faz todo sentido. O capítulo parece bater muito nessa tecla, né? Não adianta otimizar só uma área da vida e, deixar as outras de lado. Essa proposta de rejuvenescimento que ele descreve é esse processo constante, sabe? Um projeto que envolve a pessoa por inteiro, o físico, o mental, o emocional e até o espiritual. É uma visão bem mais ampla do que a gente costuma ouvir por aí. Um fascinante aqui, eu acho, é como essa perspectiva busca redefinir nossa relação com a saúde e com o tempo também. Em vez daquela corrida para reverter o envelhecimento ou para consertar problemas pontuais, o capítulo propõe uma construção ativa, diária. É quase como um artesão que trabalha na sua obra, continuamente. E a ênfase na consciência implica que não é só seguir um protocolo cego, mas entender por que certas escolhas são boas para a gente e como elas se encaixam nesse nosso projeto pessoal. O texto até detalha como essa intenção consciente pode, segundo uns estudos que ele cita, modular respostas fisiológicas. Vai além do ato mecânico, sabe? Entendi. E como que isso se traduz na prática? Porque, falar em projeto de si pode soar um pouco abstrato, talvez. O capítulo dá uns caminhos mais concretos para a gente seguir? Sim. Ele avança para algo bem pragmático, que é a ideia de construir um manual de vitalidade pessoal. E a beleza disso, segundo o texto, é que, embora seja único para cada um, esse manual se apoia em princípios universais que o capítulo detalha bem. Ele menciona 6 pilares fundamentais. Primeiro, o movimento inteligente. Não é necessariamente exercício pesado, extenuante, mas a constância, a variedade do movimento do corpo. Segundo, a nutrição celular. E aí não é só macro, sabe? Foca na qualidade vibracional dos alimentos, no impacto dos micronutrientes, dos fitonutrientes. Até na expressão gênica, ele explora isso com exemplos bem específicos de como certos compostos bioativos interagem com as nossas células. Nossa, interessante essa profundidade na nutrição. Vai bem além do como a mais vegetais, né? E os outros pilares, quais são? Pois é. O terceiro é o sono reparador. O capítulo descreve não só como descanso, mas como um período ativo mesmo, de detox cerebral, consolidação de memória. Ele até cita pesquisas sobre o sistema linfático. É bem técnico, mas interessante. O quarto é o cultivo de pensamentos e emoções elevadas. Aí o texto explora como os padrões mentais podem influenciar a bioquímica do corpo, fala de neuroplasticidade, até de técnicas específicas de reprogramação mental. O quinto pilar são as relações nutritivas, destacando o impacto, do suporte social, da conexão afetiva na saúde do coração, no sistema imune. E, por último, a conexão espiritual.
definida de forma ampla, sabe? Como um senso de propósito, transcendência ou conexão com algo maior, não importa a religião. E como isso impacta a nossa resiliência ao estresse. Esses pilares parecem abranger muita coisa mesmo. Mas aí entra aquela questão: como implementar isso sem sentir que é uma mudança, sei lá, radical demais, esmagadora? Muita gente acaba desistindo no começo, né? O capítulo fala sobre isso? Totalmente. E aqui entra uma das partes que eu achei mais, encorajadoras do texto. É uma seção que ele chama de pequenos hábitos, grandes transformações exponenciais. A tese central é que a consistência de microações diárias tem um poder cumulativo muito maior do que aqueles grandes esforços que a gente faz de vez em quando. Ele argumenta que nosso cérebro responde melhor a mudanças graduais. E ele dá exemplos concretos dessas microações, além daqueles mais óbvios, tipo, sei lá, beber mais água. Sim, e com uma justificativa bem interessante por trás. Por exemplo, ele não sugere só trocar um ultraprocessado por uma fruta. Ele explica o porquê, em termos de impacto na microbiota intestinal, na inflamação crônica de baixo grau, que o capítulo identifica como um motor central do envelhecimento acelerado. Outro exemplo, em vez de só dizer caminhe 15 minutos, ele sugere fazer isso prestando atenção na respiração, no ambiente, transformando a caminhada numa prática de mindfulness em movimento, sabe? O que potencializaria os efeitos de redução de estresse. Ou ainda, sobre 5 minutos de silêncio antes de dormir. Ele não trata só como relaxamento, mas como uma oportunidade para, segundo o texto, calibrar a coerência cardíaca. Ele até cita estudos sobre a variabilidade da frequência cardíaca como indicador de bem-estar e a gratidão diária. O texto conecta isso com a ativação de centros de recompensa no cérebro, ajudando a combater o nosso viés natural para a negatividade. Entendi. Então não são só os hábitos em si, mas a qualidade da atenção que a gente coloca neles e a compreensão do mecanismo por trás é que o capítulo enfatiza, né? Precisamente. A ideia que o texto martela bastante é que esses gestos simples acumulam força ao longo do tempo. Ele usa uma metáfora ótima. Cada pequena escolha consciente é como adicionar uma gota d'água no recipiente. No começo, parece nada, né? Mas com o tempo, o recipiente transborda. Essa consistência, segundo o argumento do capítulo, cria um terreno biológico resiliente, mais propício para a saúde e para a longevidade do que aquelas intervenções drásticas insustentáveis. É a filosofia do Kaizen, né, aplicada à saúde pessoal. Melhoria contínua, incremental. Isso me leva a pensar num outro ponto que você mencionou lá no início, as tais escolhas conscientes. O capítulo parece colocar bastante responsabilidade no indivíduo. Como que ele aborda essa ideia de assumir o controle da própria saúde? Olha, ele dedica uma sessão inteira ao que chama de protagonismo vital. A ideia central é contrastar uma postura passiva, aquela em que a gente espera que a saúde venha de fora, sabe? Do médico, de um remédio, de uma terapia milagrosa, com uma postura ativa de cocriação da própria saúde. O capítulo usa uma imagem forte, deixar de ser um mero passageiro da biografia para se tornar o arquiteto da própria vitalidade. Mas isso não pode soar um pouco como se estivesse, sei lá, minimizando o papel dos profissionais de saúde, das terapias? Estratégicos indispensáveis nessa jornada. A questão não é negar a importância deles, de forma alguma, mas é reposicionar o indivíduo. Em vez de delegar 100% da responsabilidade pela saúde, a pessoa se reconhece como o agente principal. Afinal, como o capítulo argumenta, e é bem lógico, né? Ninguém pode respirar, comer, dormir, pensar ou se mover pela gente. Essas são as escolhas diárias que formam a base da nossa saúde e elas estão sob nosso controle direto. O texto sugere que essa própria mudança de mentalidade de paciente passivo para agente ativo já é por si só um fator terapêutico. Aumenta a autoeficácia, a motivação. Essa ideia de agência pessoal é realmente poderosa. E, olhando para o futuro, como que o capítulo projeta a evolução dessa abordagem integrada? O que ele vê pela frente? Ele esboça uma visão bem interessante do que chama de o próximo estágio da consciência humana em relação à saúde.
A perspectiva é que conceitos que hoje ainda estão se consolidando, tipo a epigenética, né? A ideia de que nosso estilo de vida pode influenciar a expressão dos nossos genes, ou a psiconeuroimunoendocrinologia, nome comprido, que é o estudo das interações entre mente, sistema nervoso, imunológico e endócrino. A ideia é que isso vai se tornar senso comum. A noção de reprogramar a mente para otimizar o corpo, que hoje talvez pareça meio New Age para alguns, seria vista como uma ferramenta prática, baseada em ciência. O texto sugere que a chave para isso é uma maior capacidade de viver com presença e integração, menos separação entre razão, emoção e, sei lá, intuição, espírito. E como que essa visão de futuro conecta a ciência com algo talvez um pouco mais transcendental? É um ponto de convergência que o capítulo destaca bastante, achei bem interessante. Ele argumenta que a gente está vivendo um momento em que descobertas da física quântica, da neurociência, da biologia celular, estão, de certa forma, dialogando com sabedorias antigas, com tradições espirituais. A noção de que não somos apenas matéria física, mas campos de energia e consciência em movimento é apresentada no texto não como misticismo puro, sabe? Mas como uma fronteira onde a ciência de ponta encontra insights milenares. Essa visão unificada do ser humano, mente, corpo, energia, consciência, seria fundamental para a gente desbloquear novos potenciais de saúde e bem-estar. O capítulo sugere que entender essa interconexão é a base para influenciar nossa biologia de maneiras que antes pareciam talvez impossíveis. Fascinante, essa convergência. Então, o que tudo isso significa na prática, assim, para quem está ouvindo a gente agora? Qual que é a mensagem para levar para casa depois de analisar essas ideias do capítulo 12? Olha, a mensagem mais forte, talvez, seja a da imediatidade. O texto enfatiza muito que esse humano do futuro, mais consciente, mais integrado, não é uma utopia distante, sabe? Ele argumenta que o potencial para viver dessa forma mais plena já existe dentro da gente e que o futuro da nossa saúde começa agora, em cada escolha alimentar que a gente faz, em cada respiração consciente, na qualidade dos pensamentos que a gente escolhe cultivar, na forma como a gente se relaciona. A transformação não é um evento futuro para a gente esperar, é uma prática contínua, no presente. É um convite a começar pequeno, sim, mas começar já. A gente sintetizar um pouco essa nossa exploração aqui do capítulo 12, a ideia central é que vitalidade e rejuvenescimento são um projeto de vida pessoal, ativo, contínuo e principalmente integrado. Não é sobre solução rápida e isolada, mas cultivar um estilo de vida baseado em escolhas conscientes que alinhem corpo, mente e espírito. A gente discutiu a importância dessa visão mais holística, né? A força exponencial dos pequenos hábitos consistentes e a importância de entender o porquê por trás deles, a necessidade de assumir o protagonismo da própria saúde, vendo os profissionais como aliados importantes, claro, e essa visão de futuro que é promissora, mas que, na verdade, começa a ser construída a cada momento presente. Perfeito. E como um convite final mesmo para reflexão, baseado numa provocação do próprio capítulo, ele encerra com a frase: reprogramar-se é escolher viver a sua melhor versão em cada momento. Se a gente pegar aqueles 6 pilares universais que o texto detalha, movimento inteligente, nutrição celular, sono reparador, pensamentos elevados, relações nutritivas e conexão espiritual, qual seria uma única pequena ação, sabe? Uma escolha consciente, talvez até simples, que poderia ser o primeiro passo nessa reprogramação pessoal, começando hoje. Não precisa ser nada grandioso, não. Qual poderia ser o gesto inicial, o ponto de partida para começar a experimentar essa ideia de viver a melhor versão possível aqui e agora? É uma pergunta, acho, para cada um levar consigo e refletir.